Hoje nós vamos falar sobre a providência divina, né? Sobre a providência de Deus, e eu te convido a que você abra sua Bíblia agora, no livro de Gênesis, no capítulo de número 45. Nós vamos ler apenas um versículo, apenas o verso de número 5. Então, se você tem a sua Bíblia aí, tá? Faça uso dela, pegue a sua Bíblia, porque durante a próxima hora nós estudaremos a palavra de Deus, bem? Gênesis capítulo 45, verso de número 5. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Esse texto ele faz parte de um texto maior que conta a história de José e como passou-se, né, a sua vida. Aquele José, não José, marido de Maria, mas José, irmão, né, daqueles varões que eram filhos de Jacó, que foi vendido pelos próprios irmãos para escravistas que o levaram para o Egito. E esse texto, o texto de número 45, verso de número 5 de Gênesis, ele é praticamente a finalização dessa história, onde José ele apresenta, né, que tudo aquilo que aconteceu não era para que os seus irmãos ficassem tristes, uma vez que ele entendia que aquilo tudo era projeto de Deus para que houvesse ali uma providência numa época de escassez, numa época de dificuldade em que acometia a todo mundo e, por conseguinte, também a família de Jacó, e ele se entendeu como fazendo parte do projeto de Deus para a conservação da vida naquele momento. Bom, hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Esses tempos têm sido marcados pela busca conveniente de Deus. Por que eu digo busca conveniente? Porque é normal que nós busquemos a Deus nos momentos de aflição. Isso é normal. Mas também é normal que servos de Deus, que filhos de Deus, que cristãos, eles venham a buscar a Deus também nos momentos de bonança. Mas, infelizmente, em muitos casos, o que a gente observa é que as pessoas elas têm um comportamento de busca ao milagre de Deus e não ao Deus do milagre. É óbvio que parece ser a mesma coisa, mas de fato não é. Se nós só buscamos a Deus porque nós queremos que Deus ele faça coisas para nós, nós obviamente não temos no nosso intento o desejo legítimo de adorá-lo, né? Nós precisamos buscar a Deus em todos os momentos da nossa vida, não só no momento da bonança, da dificuldade, melhor dizendo, mas também no momento da bonança. Afinal, Ele é o nosso Deus, né? Essa busca conveniente de Deus, ela está mais ligada, obviamente, às suas benesses, aquilo que Deus pode ofertar ao homem, do que a busca da sua vontade, ou seja, do serviço cristão, né? Buscar aprender de Deus para poder servi-lo melhor. Também a sua presença, porque há muitas pessoas que preferem estar diante de Deus apenas nos momentos em que Deus ele pode fornecer algo, mas em outros momentos não. Por quê? Porque as obras que essa pessoa ela pratica podem ser obras desagradáveis aos olhos de Deus, mas que são, por sua essência pecaminosa, são prazerosas para aquele que o comete, né? Então, esses tempos eles são tempos difíceis. É o tempo em que os verdadeiros adoradores são poucos e aqueles que se declaram adoradores a partir da sua boca, efetivamente, e muitas vezes o fazem apenas pela busca dos benefícios dessa presença de Deus e não necessariamente pelo serviço ao Deus do benefício, né? Deveríamos lembrar que depois de o Senhor Deus criar céus e terra, Gênesis capítulo 1, verso de número 1, ele não deixou o mundo
a sua própria sorte. Pelo contrário, ele continua interessado na vida dos seus, cuidando da sua criação. Isto nos deve ser fonte de conforto, não de arrimo, né? Mas é certo que, de certa forma, a preguiça se faz presente em boa parte de nós. Isso é uma infelicidade para nós, né? Quando eu digo preguiça, é no sentido de que nós queremos nos colocar a Deus como o arrimo da nossa família ou arrimo da nossa própria vida, né? E não como Deus da nossa vida, né? Isso é uma infelicidade. Independente do que sente ou pensa a humanidade, a parte influente da criação, né, que somos nós, seres humanos, nas porções crentes e descrentes, né? Então, independente do que o crente pensa ou do que o descrente pensa, Deus ele é pai e é um pai amoroso que cuida daquilo que criou. O constante cuidado de Deus por sua criação, né, e por seu povo é chamado, na linguagem de doutrina, né, como sendo providência divina. Aspectos da providência divina. Pelo menos 3, né, aspectos da providência divina são muito visíveis e facilmente compreensíveis. O primeiro é o aspecto da preservação. Deus, pelo seu poder, ele preserva o mundo que ele mesmo criou. Existe um comportamento ou um pensamento inadequado, né, daqueles que são aqueles que pensam o evolucionismo teísta, né, onde se quer fundir as duas compreensões, a do criacionismo com o evolucionismo, onde se acredita que Deus ele criou todas as coisas, mas ele não mantém nem sustenta todas as coisas e que ele, depois de ter criado, permitiu que as coisas elas se evoluíssem por si próprias. Tá? Biblicamente falando, isso é uma heresia. Deus, ele pelo seu poder, ele preserva o mundo que ele criou. Davi ele faz uma confissão interessante no Salmo 36, no verso de número 6. Ele diz: a tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Está lá escrito no Salmo 36, verso de número 6. Então, o salmista, ele declara com clareza que Deus, ele não só ele estabeleceu a criação, ou seja, ele criou todas as coisas, como ele também conserva, como ele também mantém, como ele é o preservador de todas essas coisas, né? O poder preservador de Deus, ele se manifesta através de Jesus Cristo, conforme declara Paulo em Colossenses, capítulo 1, verso de número 17, que diz: antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Pelo poder de Cristo, até mesmo as minúsculas partículas da vida, elas se mantêm coesas, né? Se nós pegarmos um microscópio aí e formos analisar microscopicamente tudo que existe, nós chegaremos a um ponto em que existem lá os átomos, né, como a gente conhece, prótons, nêutrons e elétrons, e para além desses prótons, nêutrons e elétrons, se a gente conseguir afinar mais ainda a visão, a gente vai ver partículas menores, mas a gente não, obviamente, vai ver a evolução dessas partículas. Elas permanecem intactas exatamente como elas foram criadas pela pessoa do nosso Deus. A segunda característica, né, desses aspectos da providência divina é a provisão. Deus, ele não somente preserva o mundo que ele criou, como também provê as necessidades das suas criaturas. Quando Deus criou o mundo, criou também as estações, como a gente vê em Gênesis capítulo 1, verso de número 14. Ele proveu os alimentos aos seres humanos e aos animais, Gênesis capítulo 1, versos 29 e 30. Depois do dilúvio destruir a terra, Deus ele renovou
a promessa de provisão a, obviamente, Noé e a sua família, né? Com estas palavras: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Isso está registrado em Gênesis capítulo 8, verso de número 22. Então, falando a respeito de provisão, né? Deus, ele, de maneira nenhuma, pode ser compreendido que Deus ele abandonou a sua criação. Né? Nessa fala do próprio Deus em Gênesis capítulo 8, verso de número 22, ela nos dá com clareza o intento de Deus, a compreensão de que Deus ele sustenta todas as coisas criadas. Vários dos salmos dão testemunho da bondade de Deus em suprir do necessário a todas as criaturas. Salmo 104, Salmo 145. O mesmo Deus revelou a Jó seu poder de criar e sustentar. Jó, capítulo 38 a 41. E Jesus asseverou, em termos bem claros, que Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo. Mateus capítulo 6, verso 26 a 30 e 10, 29. Seu cuidado abrange não somente as necessidades físicas da humanidade, como também as espirituais. João capítulo 3, 16 e 17. Aí a gente não precisa nem dizer, né? Todo cristão sabe. O Gênesis capítulo 3, verso 16, perdão. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que está escrito lá em João, capítulo 3, verso 16. Isso foi, obviamente, uma provisão da necessidade espiritual que todo ser humano tinha, ou tem, né? De ser resgatado dos seus próprios pecados, tá certo? A Bíblia revela que Deus ele manifesta um amor e cuidado especiais pelo próprio povo, tendo cada um dos seus em alta estima. Salmo 91, Mateus 10, 31. Paulo escreve de modo inequívoco aos crentes de Filipos: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. De conformidade com o apóstolo João, Deus quer que o seu povo ele tenha saúde e que tudo lhe vá bem, conforme está lá escrito na terceira carta de João, no verso de número 2. Eu falo só verso de número 2, porque a terceira carta de João ela não tem mais do que um capítulo, né? Todo mundo sabe disso aí. Então, falando a respeito de provisão, Deus ele provê todo aquilo que é necessário, não só aos seus filhos, tá? E aí a gente precisa fazer uma distinção, porque dentre as criaturas dos seres humanos, obviamente, né, dessa parte precípua aí da criação, que são as criaturas, os seres humanos, né? Nós temos aí os cristãos e os não cristãos. E nós não podemos dizer que Deus ele abandonou um lado e apenas abona o outro, né? Na verdade, Deus ele tem cuidado de todos. Existe uma diferença, né? Dentre aqueles que estão debaixo, como diz lá o Salmo de número 91, né? No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansando, e aqueles que não estão. Isso é uma verdade, não é? Mas, de um modo geral, Deus ele cuida de toda a humanidade. A terceira característica, né, desses aspectos da providência de Deus, que são de fácil compreensão, é o governo. Deus, além de preservar a sua criação e prover-lhe o necessário, também governa o mundo. Isso pode gerar um nó na cabeça de algumas pessoas. Por quê? Porque nós vemos situações terríveis que acontecem no mundo. E não seria difícil que as pessoas perguntassem assim: poxa, mas Deus governa o mundo está esse estrago todo, será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Está vendo. Nós já falamos aqui, já fizemos um estudo sobre a vontade de Deus, tá?
Talvez a gente até volte a falar sobre esse assunto no futuro, mas a bem, né, da pergunta que eu mesmo fiz, Deus ele está vendo tudo, mas a vontade de Deus ela se expressa de várias maneiras, não de uma só, tá? Ela se expressa diretivamente, por ordem, ela se expressa através da sua palavra, mas ela também tem uma característica que é a vontade permissiva, né? Então, infelizmente ou felizmente, aí é o plano de Deus e nós não podemos questioná-lo, certo? Porque a nossa compreensão é infinitesimalmente inferior à compreensão dos fatos a partir da pessoa de Deus. Então a gente não tem como questionar desígnios de Deus com tanta clareza. Mas quando a gente compreende que a vontade de Deus ela se manifesta de várias maneiras, a gente vai compreender que em alguns eventos, né, Deus ele permite sim que determinadas coisas aconteçam. E nós vamos falar um pouco até disto nesse estudo que a gente está falando aqui sobre providência, né? De certa forma, Deus ele permite que algumas coisas aconteçam sim. Então, falando de governo, né? Deus, além de preservar a sua criação, ele provê o necessário, também governa o mundo. Deus é soberano, né? Dirige os eventos da história que acontecem segundo a sua permissiva vontade, permissiva, e também de acordo com o seu cuidado. Em certas ocasiões, ele intervém diretamente, segundo o seu propósito redentor. Já mencionamos, como eu já disse, né, em outro estudo que tratou da vontade de Deus a respeito disso. Mesmo assim, até Deus consumar a história, ele tem limitado o seu próprio poder de governo supremo neste mundo. Ora, apesar de Deus governar, nós não temos no mundo inteiro uma teocracia instalada, como nós pretendemos ver no período do milênio, né? Para aqueles que acreditam no governo milenial de Cristo, né? Nós vamos ver uma teocracia instalada no mundo inteiro a partir de um governo único, que será o governo de Cristo. Neste sentido, a gente não observa este governo na data presente, né? Então, existe sim uma certa limitação dada pelo próprio Deus, pela sua própria vontade, e aí a gente vai ver informações bíblicas como a que eu vou citar daqui para frente. As Escrituras declaram, né, que Satanás é o Deus deste século, né, e aí tratando deste século como sendo o mundo, aquela história do sistema mundano que a gente já falou em outras circunstâncias. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 4. E exerce acentuado controle sobre a presente era maligna. E a gente vai encontrar base bíblica para falar disso em 1 João, capítulo 5, verso 19, Lucas, capítulo 13, verso 16, Gálatas, capítulo 1, verso número 4, Efésios 6, 12 e Hebreus, capítulo 2, verso 14. Noutras palavras, o mundo hoje não está submisso ao poder regente de Deus, mas em rebelião contra esse Deus e escravizado por Satanás. É a realidade do tempo presente, né? Quando a gente olha para o sistema mundano, quando a gente olha para os governos, quando a gente olha para como a sociedade ela tem se distribuído, como ela pensa, né? Como as pessoas pensam a respeito de Deus, como as pessoas pensam a respeito de religião, ou quando a gente olha para o sentimento progressista, por assim dizer, de algumas pessoas ou da maioria das pessoas do mundo presente, essa história de meu corpo, minhas regras e tantas outras histórias que a gente tem ouvido falar e visto, né? A gente chega a essa conclusão com muita clareza, e é muito fácil de chegar a essa conclusão, né? Satanás ele escravizou muitas pessoas, tá certo? E ele tem mantido essas pessoas numa cegueira espiritual, porque se a humanidade não estivesse cega espiritualmente, quando eu falo humanidade, aí eu falo boa parte, se não a maioria das pessoas, né? Se elas não estivessem cegas espiritualmente, todas elas correriam para Deus imediatamente, porque é o melhor a fazer, né?
Isaías capítulo 55. Você vai lá buscar o Senhor enquanto se pode achar, não é verdade? Então, não há coisa melhor para fazer do que buscar a pessoa de Deus, do que correr para Deus, né? Já tem uma música antiga, né? Vou correndo para Deus, certamente o caminho melhor. É verdade, é o melhor caminho. Só que a maioria da população mundial ainda se encontra cega por Satanás, de forma que não busca, que não procura, que não persegue, né, a pessoa de Deus, não deseja encontrar. Note, porém, que essa autolimitação de Deus, né, não é Satanás que limita Deus, obviamente é o próprio Deus que se limita, né, é apenas temporária. Na ocasião que ele já determinou na sua sabedoria, ele aniquilará Satanás e todas as hostes do mal. E a gente vai encontrar isso com muita clareza lá no livro de Apocalipse, nos capítulos 19 e 20.